Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mapas Mentais TV. Essa é mais uma videoaula que a gente está colocando aqui no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage aqui no Facebook. Eu sou Herbert Bento, organizador e idealizador do canal, sou engenheiro e através do meu grupo lá no Facebook, que se chama Mapas Mentais TV, eu ajudo quem quer que seja a conseguir uma boa nota no Enem, em vestibulares, ou conseguir realizar o sonho de ser aprovado em um concurso público. No nosso grupo surgiu há alguns dias uma demanda por trabalharmos um pouco a questão de frações, então por isso a gente está gravando agora alguns vídeos onde a gente vai falar um pouco sobre frações. Esse é o primeiro dessa série de vídeos onde a gente vai apresentar conceitos sobre frações, tá legal? Esses conceitos são importantes porque nas próximas aulas, quando a gente começar a falar sobre a questão das operações com frações, esses conceitos poderão ser requisitados em algum momento. Eu particularmente não acredito que esses conceitos eles serão cobrados na hora da prova. Por exemplo, eu não acredito que é muito provável do examinador da banca vir pedir a diferença entre frações homogêneas e frações heterogêneas, mas conhecimento sempre é bom, a gente nunca sabe muito bem para onde, para que lado que a banca vai aí tentar explorar o nosso conhecimento. Então, pessoal, o objetivo dessa aula de hoje, como eu disse, é a gente começar a falar um pouquinho sobre frações para ajudar nas aulas que virão pela frente. A primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito de frações próprias e frações impróprias. O que seria isso? Olha só, as frações próprias são aquelas onde o denominador é maior do que o numerador, ou que o numerador é menor do que o denominador. E para quem não se lembra o que é numerador e denominador, é muito simples. A gente tem aqui, por exemplo, representado a fração 2/3, onde o número 2 seria o numerador e o número 3 seria o denominador, e o traço é aquilo que distingue a fração, que identifica a fração, separa o numerador do denominador. Então, vejamos aqui um exemplo de uma fração própria. 7 sobre 9. Temos o numerador 7 maior do que o denominador 9, logo temos uma fração própria. Vejamos agora um exemplo de uma fração imprópria. 13 sobre 8. Temos aqui o exemplo de uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Por que o pessoal gosta de chamar esse tipo de fração de imprópria? Porque, na verdade, uma fração imprópria ela poderá ser convertida em um número mais uma fração própria. Isso que eu estou representando aqui embaixo nada mais é do que a representação de 13/8 na forma de um número misto. Tá legal? A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Voltando aqui para o nosso mapa mental, então nós já entendemos o conceito de frações próprias e frações impróprias. Vejamos agora o conceito de frações aparentes. Uma fração aparente, ela só aparenta ser uma fração, mas na verdade ela não é. Por exemplo, vejamos aqui a seguinte fração. 6 dividido por 3. Isso daqui é uma fração aparente, porque, na verdade, 6 dividido por 3 é quanto? É 2. Outro exemplo de uma fração aparente. 10 sobre 2. Outra fração aparente, porque, na verdade, isso aqui é o número inteiro 5. Tudo bem? Então, uma fração aparente, ela recebe esse nome porque ela só aparenta ser uma fração, mas, na verdade, ela é um número inteiro. Frações decimais e ordinárias. Frações decimais são aquelas onde o denominador é qualquer potência de 10. Então, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado ao cubo, 1000. E assim sucessivamente. E frações ordinárias são todas aquelas que não são frações decimais. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos ver um exemplo aqui, 7 sobre 10 é uma fração decimal. 108 sobre 100
é outra fração decimal. 504 sobre 1000 é outro exemplo de uma fração decimal. Qualquer outra fração cujo denominador não é uma potência de 10, podemos chamar de uma fração ordinária. Então, continuando aqui, frações homogêneas e heterogêneas. Frações homogêneas são frações que têm o mesmo denominador. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente for fazer operação com frações nas aulas que virão aqui no nosso canal. Frações heterogêneas são aquelas que têm denominadores diferentes. Então vejamos um exemplo. Nós temos as seguintes frações: 7 sobre 9, 5 sobre 9, 1 sobre 9. Essas três frações, elas são homogêneas porque elas têm o mesmo denominador, que no caso é 9. Frações como 7 sobre 13, 8 sobre 15 ou 2 terços são exemplos de frações que são heterogêneas porque elas têm denominadores diferentes. Frações redutíveis e irredutíveis. Frações redutíveis são aquelas que podem ser reduzidas, simplificadas, e as irredutíveis são aquelas que não podem ser mais reduzidas ou simplificadas. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, 4 sobre 6. Nós podemos simplificar essa fração, reduzir. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2, nós teremos 4 dividido por 2, 2, e 6 dividido por 2, 3. A gente simplificou, a gente reduziu essa fração. Então essa fração aqui, ela é uma fração redutível, enquanto que a fração 2 terços não pode ser mais reduzida a um número inteiro menor. Outro exemplo de uma fração redutível, vejamos, por exemplo, 10 sobre 20. Podemos dividir por 5, por exemplo. Teremos 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 5, 4. 2 quartos. Podemos reduzir mais. Se dividirmos por 2, temos 1 sobre 2. Tudo bem? Então aqui temos duas frações redutíveis e uma fração irredutível. Para completar essa aula introdutória sobre frações, temos frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor, embora não sejam frações diferentes. Perceba, essas frações que eu desenhei aqui, elas são frações equivalentes, porque elas são iguais. 4 sextos equivale a 2 terços. Da mesma forma, essas frações aqui, elas podem também ser consideradas frações equivalentes, porque elas são frações que são iguais, tá certo? Então, como é que a gente obtém uma sequência de frações equivalentes? Muito simples. Se eu parto de qualquer fração, por exemplo, 3 sobre 4, 3 quartos, e eu quero obter uma sequência de frações equivalentes, basta eu partir da fração irredutível, 3 quartos, por exemplo, e multiplicar pelos números inteiros. 2, por exemplo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Agora eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Eu posso fazer isso ao infinito, multiplicando a fração irredutível pela sequência dos números inteiros positivos. E aí eu vou chegar numa sequência infinita de frações que são todas equivalentes entre si. Tudo bem? Então, pessoal, com isso eu acredito que a gente tenha abordado os conceitos aí iniciais sobre frações. A gente vai voltar a esse tema, como eu disse, nas próximas aulas. Se você quiser fazer o download desse mapa mental, você pode ir no seguinte endereço: mapasmentaistv.com/mm9. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curta também a nossa página lá no Facebook. E se você quiser participar desse grupo de pessoas que estão se preparando para serem aprovadas no Enem e em concursos públicos, você pode ou procurar a gente lá no Facebook, que é Mapas Mentais TV, ou você pode mandar um e-mail para mim e pedir mais instruções. O nosso e-mail é alo@mapasmentaistv.com. Até a nossa próxima aula e um grande abraço.